Antes que existisse o tempo, antes que houvesse céu, inferno ou humanidade, existia apenas o vazio, um silêncio absoluto, anterior à própria criação, onde nenhuma luz ousava existir. Foi desse nada primordial que surgiram duas forças eternas, a escuridão, chamada Amara, e seu irmão mais novo, aquele que um dia seria conhecido como Deus. Enquanto Deus criava universos, Amara os destruía, acreditando que apenas assim o equilíbrio poderia ser mantido. Para detê-la, Deus criou os 4 arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Lúcifer, e juntos, eles travaram uma guerra que moldou toda a existência. Amara foi selada e a prisão tomou a forma de uma marca, uma chave viva, uma maldição, entregue a Lúcifer. A criação seguiu seu curso. Vieram os monstros primordiais, fortes demais para coexistir com o resto da obra. Vieram o purgatório, o céu, os anjos, o inferno e, por fim, a terra. Então surgiram os humanos, frágeis, imperfeitos e livres. O livre-arbítrio, a maior criação de Deus, foi também o estopim da maior tragédia do universo. Lúcifer caiu, o Éden foi corrompido, o primeiro demônio nasceu, pactos passaram a ser selados em sangue, irmãos em meio a conflitos, marcas foram herdadas. O inferno se encheu, e, enquanto deuses abandonavam seus tronos e anjos travavam guerras silenciosas, a terra se tornava um campo de batalha invisível. Séculos se passaram, bruxas surgiram, armas capazes de matar quase qualquer coisa foram criadas. Portões do inferno foram erguidos, linhagens humanas passaram a carregar o fardo de enfrentar o mal que escapava das profundezas. Tudo isso se entrelaçando em uma única linha do tempo, conduzida por decisões antigas demais para serem desfeitas. E então, no meio de forças cósmicas, profecias e erros divinos, 2 crianças nasceram. Sem saber, seus destinos já estavam selados muito antes do primeiro choro, muito antes da primeira estrada, muito antes da primeira caçada, porque essa história não começa com monstros, não começa com demônios e não começa com uma estrada infinita. Ela começa agora. A primeira temporada de Supernatural apresenta os irmãos Sam e Dean Winchester, cuja relação se tornou abalada devido à infância trágica e difícil que tiveram após a morte estranha e inexplicável de sua mãe, Mary. Quando ainda eram bebês, Mary foi erguida contra o teto por uma força invisível e, em seguida, consumida pelas chamas. Após essa perda devastadora, Sam e Dean foram criados por seu pai, endurecido e enlutado, John Winchester. Consumido pelo desejo de vingar a morte da esposa, John dedicou sua vida a caçar criaturas sobrenaturais e treinou os filhos para se tornarem caçadores de monstros, com a esperança de encontrar e matar o ser responsável pela morte de Mary. Durante a adolescência, Dean permaneceu leal ao pai e acabou assumindo o papel de cuidador de Sam, já que John era emocionalmente ausente. Sam, por outro lado, cresceu ressentido com o pai e decidiu abandonar de vez o estilo de vida da família Winchester. Buscando uma vida normal, Sam ingressou na Universidade de Stanford ao lado de sua namorada, Jessica, com o sonho de se tornar advogado. Essa nova vida é brutalmente interrompida quando Dean aparece anunciando que John desapareceu durante uma caçada e que precisa da ajuda do irmão para encontrá-lo. Inicialmente relutante, Sam muda de ideia quando Jessica é assassinada da mesma forma que Mary, o que o leva a se juntar a Dean na missão de encontrar o pai e livrar o mundo do mal sobrenatural. Durante a jornada pelos Estados Unidos, Sam e Dean enfrentam diversas entidades perigosas, incluindo fantasmas, poltergeists, wendigos e até um espantalho extremamente maligno. Eles também conhecem novos aliados humanos, como os atrapalhados investigadores paranormais Ed Zedmore e Harry Spengler, além de uma simpática caroneira chamada Meg Masters, que estranhamente cruza repetidas vezes o caminho dos irmãos ao longo da viagem. Nesse período, Sam começa a perceber que possui habilidades incomuns, como sonhos proféticos e premonições. Ao longo da aventura, Sam e Dean fortalecem seus laços e reconstroem a relação fraterna. Eventualmente, eles reencontram John, que revela ter descoberto que Mary foi morta pelo demônio Azazel. John também consegue obter uma arma mística conhecida como o Colt, capaz de matar praticamente qualquer criatura sobrenatural. Determinado, ele se sente finalmente pronto para vingar a morte da esposa. John se reconcilia com os filhos e passa a compreender que a família e o dever de ajudar os outros devem estar acima de sua sede pessoal por vingança. No entanto, Meg revela ser filha de Azazel e se alia a demônios leais ao pai para capturar John. Com o avanço da temporada, Sam e Dean se unem para salvar o pai e enfrentar Azazel, contando com a ajuda do velho amigo da família, Bob Singer, um experiente caçador de monstros que os ensina a capturar demônios.
irmãos. Eles conseguem exorcizar o demônio que possuía Meg, cujo corpo humano acaba morrendo por causas naturais após o ritual. Com Meg fora de combate, Sam e Dean resgatam John, mas descobrem que Azazel está possuindo o corpo dele. O demônio revela estar assassinando pessoas próximas a Sam como parte de um plano misterioso que envolve o próprio Sam e outros como ele. Durante o confronto, John recupera brevemente o controle de seu corpo e implora para que Sam o mate com o Colt, sacrificando-se para destruir Azazel. Incapaz de matar o pai, Sam atira em sua perna, forçando o demônio a abandonar o corpo de John e fugir. Enquanto Sam e Dean levam o pai gravemente ferido ao hospital, o carro dos irmãos é violentamente atingido por um caminhão dirigido por um motorista possuído por um demônio, encerrando a temporada em um impactante gancho. Na segunda temporada de Supernatural, a família Winchester sobrevive ao acidente de carro, mas Dean fica em estado crítico. Uma ceifadora chamada Tessa tenta levá-lo para o além. Desesperado, John faz um acordo com Azazel, oferecendo a arma Colt capaz de matar demônios e sua própria alma em troca da vida de Dean. O acordo é aceito, Dean sobrevive e John morre em seu lugar após deixar uma última e importante mensagem para o filho. Enquanto lidam com o luto pela perda do pai, Sam e Dean decidem continuar a missão de John, encontrar e matar Azazel de uma vez por todas, em sua jornada. Os irmãos enfrentam novos vilões sobrenaturais e também encontram possíveis aliados. Eles recebem a ajuda da dupla de caçadoras Ellen e Joe Harville, mãe e filha que administram um bar chamado Roadhouse, além do especialista em tecnologia Ash. Ash se oferece para usar suas habilidades e rastrear Azazel, prometendo avisar os irmãos assim que encontrá-lo. No entanto, ele é tragicamente morto antes de conseguir transmitir suas descobertas. Mais tarde, Sam e Dean enfrentam um misterioso trickster que invoca lendas urbanas mortais para aterrorizar um campus universitário. Com a ajuda de Bob, os irmãos conseguem derrotá-lo, sem saber que o trickster apenas fingiu sua própria morte. Em outro momento, os Winchesters conhecem Gordon Walker, um caçador de vampiros extremamente cruel que sente prazer em matar criaturas sobrenaturais, sejam elas malignas ou não. Sam e Dean acabam enfrentando Gordon para impedir que ele massacre um grupo de vampiros inocentes, mostrando que seus métodos de caça diferem profundamente dos dele. Enquanto continuam sua jornada, as premonições de Sam se tornam cada vez mais frequentes. Ele passa a ter visões da morte de pessoas desconhecidas e conhece outros indivíduos com habilidades psíquicas semelhantes às suas. Isso o leva a temer que todos que compartilham esses poderes acabem se tornando maus. Durante a investigação de uma cidade infectada por um vírus demoníaco, Sam descobre que é imune, o que levanta ainda mais suspeitas. Nesse ponto, Dean revela que, antes de morrer, John o advertiu de que, caso não conseguisse salvar Sam, deveria matá-lo. Gordon reaparece e alerta Dean de que Azazel está criando um exército de pessoas com poderes psíquicos, afirmando que Sam precisa morrer antes de ser completamente corrompido. Dean, no entanto, escolhe confiar na bondade do irmão e ignora as ordens do pai, mandando Gordon para a prisão. Sam acaba sendo capturado e forçado a lutar até a morte contra outros jovens especiais escolhidos por Azazel. Durante essa batalha, ele descobre que foi selecionado ainda bebê e recebeu sangue do demônio, o que lhe concedeu suas habilidades psíquicas. No confronto final, Sam é mortalmente ferido por outro jovem chamado Jake Talley, que foge antes da chegada de Dean e Bob, que chegam tarde demais para salvá-lo. Devastado pela morte do irmão, Dean faz um acordo com um demônio da encruzilhada. Em um sacrifício trágico e altruísta, Sam é ressuscitado, mas em troca Dean entrega sua alma ao inferno, que será reclamada dentro de 1 ano, com o fim da temporada se aproximando. Sam e Dean correm para impedir que Jake Talley cumpra as ordens de Azazel e abra um portal para o inferno, libertando um exército de demônios na Terra. Embora Sam consiga matar Jake, os irmãos chegam tarde demais e o portal para o inferno é aberto. Azazel surge vitorioso e se prepara para matar Dean, mas John escapa do portal infernal e ataca o demônio. Dean recupera a Colt e usa a última bala para matar Azazel de uma vez por todas. Enquanto Bob e Ellen Harville fecham o portal do inferno, John, tendo cumprido seu propósito, se despede de seus filhos antes de partir definitivamente. Ele encontra a paz na vida após a morte, enquanto os irmãos Winchester se preparam para salvar o mundo das centenas de demônios que escaparam do inferno. Sam promete a Dean que encontrará uma maneira de salvar sua alma
alma do pacto que ele fez com o diabo. Na terceira temporada de Supernatural, Sam e Dean Winchester trabalham juntos para rastrear e derrotar os demônios que escaparam do inferno. Entre eles estão as personificações dos 7 pecados capitais. Durante essas batalhas, os irmãos recebem a ajuda da misteriosa, porém extremamente habilidosa, estranha chamada Ruby. Ruby se revela uma ex-bruxa que se transformou em demônio e conseguiu escapar do inferno. Apesar disso, ela promete estar ao lado dos Winchester em sua luta contra o mal. Para provar sua utilidade, ajuda Bob a criar novas balas sobrenaturais para a Colt. Conforme continua trabalhando com os irmãos, Ruby confessa a Dean que não há nenhuma forma de salvar sua alma da condenação eterna e que quando seu contrato terminar, ele se tornará um demônio como ela. Diante disso, Dean concorda em trabalhar com Ruby para preparar Sam e transformá-lo no caçador definitivo, forte o suficiente para matar Lilith, a nova líder dos demônios que ascendeu ao poder após a morte de Azazel. Enquanto Sam e Dean continuam suas aventuras caçando monstros, eles encontram uma grande variedade de personagens. Os irmãos conhecem Bella Talbot, uma mulher que rouba artefatos sobrenaturais, incluindo, para o desgosto dos Winchester, a Colt. Dean se reconecta com sua antiga amante, Lisa, e cria um vínculo com seu filho Ben. Sam e Dean também são confrontados por Gordon Walker, que escapou da prisão e foi transformado em um vampiro sanguinário, forçando Sam a matá-lo. Os irmãos derrotam novamente o traiçoeiro Trickster e ainda se unem à dupla de caçadores de fantasmas Ed Zedmore e Harry Spengler para colocar um espírito maligno para descansar. Ao longo dessas aventuras, Sam e Dean fortalecem ainda mais seu vínculo. Sabendo que seu tempo na Terra é limitado e resignado com seu destino final, Dean ensina Sam a consertar o icônico carro da família, o Chevy Impala de John Winchester. Enquanto isso, Sam ajuda Dean a perceber que, apesar de aparentemente não haver uma maneira de quebrar o contrato, eles devem manter a esperança de salvar sua alma. Bella revela que 10 anos antes fez um acordo com um demônio da encruzilhada para matar seu pai abusivo. Agora, com o prazo do pacto expirado, seu tempo na Terra chegou ao fim. Tentando se salvar de uma eternidade no inferno, ela faz um acordo com Lilith para roubar a Colt e usá-la para matar os Winchester em troca de sua liberdade. Quando os irmãos frustram seus planos, Bella não consegue cumprir o acordo com Lilith e acaba sendo morta por cães do inferno. No final, com o tempo de Dean na Terra prestes a se esgotar, Sam, Dean, Bob e Ruby correm contra o tempo para derrotar Lilith, o que salvaria a alma de Dean. No entanto, Lilith engana os caçadores, possuindo o corpo de Ruby e usando seus poderes para imobilizar os Winchester. Cães do inferno chegam, dilaceram Dean até a morte e arrastam sua alma para o inferno. Quando Lilith ataca Sam com uma explosão de energia mágica, o golpe não tem efeito algum, aterrorizando-a e fazendo com que ela fuja. Com o fim da temporada, Sam segura o corpo de seu irmão, enquanto Dean se vê preso no inferno. Na quarta temporada de Supernatural, Dean é resgatado do inferno pelo anjo Castiel. Castiel está na Terra habitando o corpo do devoto homem de família Jimmy Novak, cumprindo uma missão dada a ele pelo próprio Deus. Dean retorna ao mundo dos vivos profundamente traumatizado por sua experiência no inferno, que para ele durou 40 anos, apesar de apenas 4 meses terem se passado na Terra. Após uma reunião emocional com Sam e com seu pai substituto, Bob, o grupo se une a Castiel e ao seu parceiro anjo, Uriel, para impedir que Lilith quebre os selos da jaula no inferno e liberte o próprio diabo, Lúcifer, trazendo o apocalipse à Terra. Durante a mais nova missão dos irmãos Winchester, eles encontram várias figuras novas e marcantes, incluindo um profeta chamado Chuck. Chuck escreve uma série de romances, intitulada Supernatural, baseada em visões que teve sobre a vida de Sam e Dean. Ao longo dessa jornada, os irmãos descobrem que seu pai, John Winchester, teve secretamente um terceiro filho chamado Adam. No entanto, eles chegam tarde demais para salvá-lo, e o meio-irmão acaba sendo tragicamente morto por um ghoul. Nesse mesmo período, Sam e Dean conhecem Anna, um anjo caído que concorda em ajudá-los a impedir o plano maligno de Lilith. Enquanto trabalham ao lado de seus novos aliados angelicais, Sam e Dean começam a descobrir os corpos de vários anjos assassinados na Terra, levantando a suspeita de que os demônios sejam os responsáveis. Em busca de respostas, Dean captura e tortura Alastair, o demônio que o torturou no inferno. Alastair acaba sendo morto pelos poderes crescentes de Sam, mas antes disso, jura que os demônios não estão por trás das mortes dos anjos. Posteriormente, Castiel descobre que o verdadeiro responsável é Uriel, seu amigo e parceiro, que secretamente é um seguidor devoto de Lúcifer. Uriel vinha conspirando para libertar o diabo de sua jaula, manipulando outros anjos e matando todos aqueles que se recusavam a se juntar a ele. Devastado pela traição, Castiel permite que Anna mate Uriel. Após esses acontecimentos, Castiel revela a Dean um segredo sombrio
sombrio sobre a missão celestial. Ele confessa que vinha moldando Dean para se tornar um líder, mas não para evitar o apocalipse. Na verdade, o plano dos anjos do céu sempre foi provocar o apocalipse para travar uma guerra contra os demônios e purificar a terra, criando um novo paraíso. Dean foi escolhido para liderar os anjos nessa guerra. Horrorizado com essa revelação e após passar tempo suficiente na terra para se importar com a humanidade, Castiel decide trair os anjos e ajudar Dean a tentar impedir o apocalipse. Enquanto isso, Ruby retorna em um novo corpo humano e inicia um relacionamento secreto e romântico com Sam. Ela o incentiva a explorar ainda mais seus poderes demoníacos, incluindo o consumo de sangue de demônio, acreditando que isso o tornaria forte o suficiente para derrotar Lilith. À medida que Sam se aproxima de Ruby e desenvolve um vício pelo sangue demoníaco, seu vínculo fraternal com Dean começa a se desgastar. No fim, Sam consegue confrontar e matar Lilith, mas descobre tarde demais que tudo fazia parte do plano traiçoeiro de Ruby. A morte de Lilith era, na verdade, o selo final da jaula de Lúcifer. Após Sam e Dean se unirem para matar Ruby, eles ficam horrorizados ao ver Lúcifer emergir do inferno e chegar à Terra. Na quinta temporada de Supernatural, com a chegada de Lúcifer, o apocalipse se torna iminente e Sam e Dean passam a ser alvos tanto do céu quanto do inferno. Sam foi moldado para se tornar o receptáculo perfeito de Lúcifer, enquanto os anjos querem que Dean seja o receptáculo de seu campeão, o Arcanjo Miguel, o mesmo anjo que originalmente expulsou Lúcifer do céu. Os irmãos são forçados a encarar a possibilidade de uma batalha até a morte, que decidiria se os anjos ou os demônios dominariam a Terra, sem que nenhum dos lados se importasse com os milhões de inocentes que morreriam no processo. Determinados a evitar esse destino, Sam e Dean se unem ao seu aliado Castiel para impedir a batalha final e salvar o mundo. No entanto, à medida que Miguel e Lúcifer exercem cada vez mais influência sobre eles, a relação entre os irmãos se torna ainda mais abalada, fazendo com que ambos considerem aceitar seus destinos como receptáculos supremos do céu e do inferno. Paralelamente, os 4 cavaleiros do Apocalipse começam a espalhar o caos pela Terra. A demônio Meg retorna em um novo corpo humano, alia-se a Lúcifer e volta a enfrentar os Winchester. Joe e Ellen Harville se juntam à luta contra Lúcifer, mas acabam se sacrificando tragicamente para destruir um grupo de cães do inferno. Em outra tentativa desesperada de evitar o apocalipse, Anna viaja no tempo com o plano de matar John e Mary Winchester antes mesmo do nascimento de Sam e Dean. No entanto, o Arcanjo Miguel possui o corpo do jovem John para matar Anna e garantir que os irmãos Winchester nasçam. De volta ao presente, Sam, Dean, Bob e Castiel recebem ajuda de aliados improváveis em sua missão de salvar o mundo. O trapaceiro retorna e revela ser, na verdade, o Arcanjo Gabriel. Após viver na Terra e recuperar sua fé na humanidade, ele decide ajudar os Winchester. Em um ato de sacrifício, ele entrega informações cruciais antes de morrer, revelando que os 4 cavaleiros do Apocalipse possuem anéis que, quando reunidos, podem ser usados para aprisionar Lúcifer em uma jaula eterna. Com a ajuda de Crowley, o rei dos demônios da encruzilhada, os irmãos Winchester localizam pestilência, morte, guerra e fome, conseguindo recuperar todos os anéis. Após reunir os 4 anéis, Sam decide permitir que Lúcifer o possua, planejando se sacrificar para aprisionar o demônio para sempre. No entanto, Lúcifer consegue dominar Sam completamente, assumindo total controle de seu corpo e se preparando para a batalha final contra o Arcanjo Miguel. Como Dean se recusa a servir aos anjos, eles ressuscitam seu meio-irmão Adam, para que ele se torne o receptáculo de Miguel. O profeta Chuck revela a Dean o local da batalha final entre Lúcifer e Miguel. Dean, Castiel e Bob correm contra o tempo para salvar o mundo, enquanto Dean tenta alcançar Sam emocionalmente e lhe dar forças para retomar o controle de seu corpo. Lúcifer permanece forte, mata Castiel e Bob e passa a espancar Dean quase até a morte. Nesse momento, Sam consegue, através do amor que sente pelo irmão, recuperar o controle temporário de si mesmo. Sam então abre a jaula e se lança dentro dela junto com Miguel, aprisionando o anjo guerreiro e o demônio para toda a eternidade e salvando a humanidade da destruição. Castiel é posteriormente ressuscitado por Deus e usa seus poderes angelicais para trazer Bob de volta à vida e curar Dean. Em luto pela perda do irmão, Dean tenta abandonar a vida de caçador e visita sua antiga companheira, Lisa. Enquanto a temporada chega ao fim, Chuck conclui mais um capítulo da história dos Winchester. Antes de acender em uma luz branca, ele promete que esse ainda não é o fim definitivo para Sam e Dean. Na 6ª temporada de Supernatural, um ano se passou desde a derrota de Lúcifer. Dean vive uma vida aparentemente pacífica ao lado de Lisa e Ben, até que essa tranquilidade
é interrompida pelo retorno inesperado de Sam, que misteriosamente escapou do inferno, com um comportamento mais frio e distante. Sam revela que agora está trabalhando com caçadores do lado da família de sua mãe, liderados por seu avô, Samuel. Samuel está em uma missão para caçar e capturar os monstros Alpha, as criaturas originais criadas pela entidade maligna Eve. Dean decide se juntar à missão de Sam na esperança de manter Lisa e Ben protegidos do perigo. Secretamente, Samuel está trabalhando com Crowley, que se tornou o novo rei do inferno após a queda de Lúcifer. Em troca da entrega dos Alphas, Crowley promete ressuscitar Mary Winchester, filha de Samuel. Crowley acredita que os Alphas podem ser usados para abrir as portas do purgatório, o reino para onde vão as almas dos monstros após a morte. Ao consumir essas almas, ele obteria um poder quase ilimitado. Durante essas novas caçadas, Dean passa a se preocupar com o comportamento de Sam, temendo que Lúcifer ainda possa estar ligado a ele de alguma forma. Sam demonstra pouca empatia pelos outros, focando apenas em cumprir sua missão a qualquer custo. Isso inclui negligenciar a segurança de Dean, chegando a permitir que ele seja transformado temporariamente em vampiro para capturar o alfa dos vampiros, quando Eve utiliza um verme controlador de mentes para possuir Samuel e trazê-lo para o seu lado. Os Winchester são forçados a matar o próprio avô, com Eve chegando à Terra e planejando criar um exército de monstros híbridos. Sam e Dean se unem a Bob e Castiel para destruí-la de uma vez por todas. Mais tarde, Dean descobre que foi Castiel quem retirou o corpo de Sam do inferno, mas que não teve poder suficiente para resgatar também sua alma, o que explica o estado emocional vazio de Sam. Desesperado, Dean procura o Cavaleiro da Morte para recuperar a alma de Sam, restaurar sua humanidade e criar uma barreira mental que o impeça de se lembrar do tempo que passou preso com Lúcifer ou das atrocidades que cometeu enquanto estava sem alma. Enquanto continuam lutando contra o mal, Lisa e Ben acabam se tornando alvos, e Dean percebe que eles jamais estarão seguros ao seu lado, em um momento de profunda dor emocional. Dean pede a Castiel que apague da memória de Lisa e Ben todas as lembranças dele, permitindo que retomem suas vidas normais. Paralelamente, Castiel se vê envolvido em uma guerra civil no céu, já que o arcanjo Rafael deseja libertar Lúcifer e Miguel de sua prisão eterna. Em uma tentativa de trazer o Apocalipse de volta mais uma vez, Castiel tenta impedir Rafael, mas acaba mergulhando em uma profunda crise de fé. Ele passa a duvidar do cuidado de Deus com a humanidade e questiona se errou ao ajudar os Winchesters a deterem o fim do mundo. Tomado por essas dúvidas, Castiel faz um acordo com Crowley para dividir as almas do purgatório, acreditando que, juntos, poderiam se tornar mais poderosos. No entanto, ele acaba traindo o rei do inferno, enquanto Sam e Dean tentam impedir Castiel de ir longe demais. O anjo os distrai ao restaurar as memórias de Sam sobre o período em que viveu sem alma, causando-lhe dor e tormento intensos. Em seguida, Castiel abre o purgatório e absorve todas as suas almas, adquirindo um poder imenso. Com essa força, ele mata Rafael e se declara o novo Deus. Na 7ª temporada de Supernatural, após se proclamar Deus, Castiel assume a missão de corrigir os erros do mundo. Porém, ele logo descobre que algumas das almas que absorveu eram Leviatãs, as primeiras criaturas criadas por Deus. Essas entidades começam a corromper suas ações, levando Castiel a procurar a ajuda de Sam e Dean. Infelizmente, os Winchesters não conseguem salvar o amigo, que é destruído por dentro quando os Leviatãs escapam de seu corpo em busca de novos hospedeiros humanos. Diante disso, Sam e Dean precisam unir forças para encontrar e derrotar os Leviatãs antes que eles se assimilem à humanidade e dominem o mundo. O líder dessas criaturas mata e assume a identidade de Dick Roman, um empresário rico cujos recursos financeiros concedem aos Leviatãs enorme poder e controle. Após desenvolver um romance com a xerife Jodie Mills e apresentá-la ao mundo da caça aos monstros, Bob ajuda Dean e Sam a descobrirem um laboratório usado pelos Leviatãs para criar alimentos contaminados capazes de tornar os humanos mais submissos. Infelizmente, eles são capturados por Dick Roman, que mata Bob. Sam e Dean se despedem de forma emocionada de seu pai adotivo e seguem com a missão, agora acompanhados pelo fantasma de Bob e por vários aliados caçadores, incluindo um homem chamado Garth. O espírito de Bob ajuda os irmãos a descobrirem que o plano final dos Leviatãs é dominar o mundo e transformar os humanos em sua fonte perfeita de alimento. À medida que Bob continua ajudando os Winchesters como fantasma, o ódio por seu assassino cresce, transformando em um
espírito vingativo. Temendo causar ainda mais sofrimento ao tentar matar Dick Roman, Bob pede a Sam e Dean que destruam seu vínculo com o mundo terreno, desaparecendo de forma definitiva. Enquanto isso, após ter suas memórias restauradas, Sam passa a ser mentalmente torturado por Lúcifer, o que o leva a um colapso emocional. Dean descobre a existência de um curandeiro da fé chamado Emmanuel, que poderia curar Sam. Os irmãos então descobrem que Emmanuel é na verdade Castiel com amnésia, sobrevivente do confronto com os Leviatãs, mas sem qualquer lembrança de sua vida como anjo. Os Winchesters ajudam Castiel a recuperar suas memórias e, como forma de penitência por libertar os Leviatãs e reabrir as lembranças infernais de Sam, Castiel absorve a dor e o sofrimento do rapaz, tornando-se o novo alvo das tormentas de Lúcifer. Permitindo-se afundar na loucura, Castiel acaba internado em um hospital psiquiátrico, onde a demônio reformada Meg aceita cuidar dele. Paralelamente, Charlie, uma funcionária especialista em informática que trabalha para o verdadeiro Dick Roman, descobre que seu chefe foi substituído por um Leviatã. Ela se alia aos Winchesters para derrubá-lo e os ajuda a recuperar uma tábua antiga que Dick Roman vinha procurando incansavelmente. A obtenção dessa tábua coincide com um estudante do ensino médio chamado Kevin ser atingido por um raio e começar a ter visões dos glifos nela contidos. Os Winchesters visitam Castiel, que está cada vez mais instável, e ele explica que a tábua é a palavra de Deus. Kevin é atraído por ela, e Castiel revela que o garoto foi escolhido como um novo profeta. Kevin passa a ajudar Sam e Dean a traduzirem a tábua, que revela que a única forma de derrotar os Leviatãs é usando o osso de um mortal justo lavado nos 3 sangues dos caídos. Enquanto Sam e Dean procuram essa arma, Kevin é devolvido em segurança para casa, apenas para ser capturado pouco depois pelos Leviatãs, que pretendem usá-lo para criar a arma capaz de matá-los. Os Winchesters, então, conseguem recuperar o osso necessário para dar continuidade ao plano. Os ingredientes para criar um osso de um mortal justo vêm dos restos mortais de uma freira, enquanto os 3 sangues dos caídos são compostos pelo sangue de um anjo caído, recebido de Castiel, pelo sangue do governante da humanidade caída, obtido através de Crowley, e pelo sangue da besta caída, adquirido a partir do alfa vampiro. À medida que a temporada chega ao fim, Sam e Dean infiltram a base dos Leviatãs com a ajuda relutante de sua aliada demoníaca Meg e de um Castiel ainda instável. Durante a batalha, Sam e Meg resgatam Kevin, enquanto Dean e Castiel usam a arma sagrada para matar Dick Roman. Com sua morte, Dick explode, fazendo Dean e Castiel desaparecerem misteriosamente. Logo depois, Crowley surge e sequestra o novo profeta Kevin para servir a seus próprios propósitos egoístas. Com Bob morto, Kevin sequestrado novamente e Dean e Castiel desaparecidos, Sam acaba completamente sozinho. Enquanto isso, Dean e Castiel descobrem que foram parar no Purgatório, um lugar onde as almas de monstros mortos os caçarão por toda a eternidade. Na 8ª temporada de Supernatural, Sam passa 1 ano se sentindo sozinho no mundo, acreditando que Dean e Castiel estão presos no Purgatório, com Kevin sequestrado por Crowley e Bob morto. Após abandonar a vida de caçador, Sam conhece e se apaixona por uma mulher chamada Amélia. No entanto, o relacionamento chega ao fim quando o marido de Amélia, um soldado dado como morto em combate, retorna para casa vivo e bem. Enquanto isso, Dean passa o último ano no Purgatório, sendo forçado a lutar contra monstros todos os dias para sobreviver. Eventualmente, ele e Castiel fazem amizade com um vampiro chamado Benny, que os ajuda a descobrir um caminho de volta à Terra. Quando Dean e Benny fogem do Purgatório, Castiel escolhe ficar para trás como forma de penitência por seus pecados passados. Após 1 ano separados, Sam e Dean finalmente se reencontram. Pouco depois, seu avô, Henry Winchester, usa um feitiço para viajar do passado até o presente e conhecer seus netos. Ele revela que os Winchester fazem parte dos Homens de Letras, protetores escolhidos dos segredos sobrenaturais, e entrega a eles uma chave capaz de abrir o maior acervo de conhecimento sobrenatural da Terra. Nessa mesma noite, Abaddon surge para roubar a chave, mas os Winchester conseguem protegê-la. Tragicamente, Henry é morto durante o conflito, morrendo nos braços de seus netos. Em outro lugar, Kevin consegue escapar de Crowley com mais um tablete da Palavra de Deus e se reúne com os Winchester. Esse novo tablete revela como fechar o inferno de uma vez por todas, aprisionando todos os demônios lá dentro para a eternidade. Para isso, 3 provações precisam ser concluídas: matar um cão do inferno e se banhar em seu sangue, libertar uma alma inocente do inferno e curar um demônio. Sam se voluntaria para realizar as provações e começa matando com sucesso um cão do inferno. Em seguida, Sam vai ao inferno
inferno para resgatar a alma de Bob, que ficou presa lá após sua morte devido à traição de Crowley. Durante a fuga, Sam e Bob acabam presos no purgatório, e Benny, o amigo vampiro de Dean, escolhe permanecer lá para sempre a fim de ajudá-los a escapar. Depois disso, Sam ajuda a alma de Bob a seguir para o céu, completando oficialmente a segunda aprovação e deixando apenas a última, curar um demônio. Castiel consegue escapar do purgatório com a ajuda de outros anjos, incluindo Naomi, que o encarrega de auxiliar Sam e Dean em sua missão para derrotar Crowley e relatar todas as ações deles, sabendo que Sam, Dean, Castiel e Kevin pretendem usar o tablete demoníaco para fechar os portões do inferno. Crowley sequestra o anjo Samandriel e o tortura até arrancar informações sobre um tablete angelical. Ao descobrir que Samandriel foi forçado a trair sua própria espécie, Naomi obriga Castiel a matá-lo como punição. Abalado, Castiel procura Sam, Dean e sua antiga inimiga demoníaca Meg em busca de ajuda para obter o tablete angelical antes que Crowley o consiga. No fim, Castiel tem sucesso, mas Meg se sacrifica para impedir Crowley. De posse do tablete, Castiel é instruído por Naomi a entregá-lo a ela e a matar Dean. No entanto, o amor de Castiel por Dean o permite finalmente se libertar do controle de Naomi e fugir com o tablete, tornando-se seu único protetor. Mais tarde, Castiel encontra Metatron, o escriba angelical dos tabletes da Palavra de Deus. Metatron explica que o tablete angelical descreve provas capazes de fechar o céu para a terra, com a intenção de forçar os anjos a buscarem a paz entre si e impedir que sua guerra civil se espalhe pela humanidade. Castiel concorda em ajudar Metatron a completar o plano. À medida que a temporada chega ao fim, Dean concorda em ajudar Castiel a completar os chamados testes angelicais, enquanto Sam tenta concluir os testes demoníacos ao purificar a alma de Crowley. No entanto, Naomi revela que Metatron enganou Castiel. Os supostos testes angelicais não passam de um feitiço destinado a expulsar todos os anjos do céu. Além disso, caso Sam complete os testes demoníacos, ele também sacrificará a própria vida. Ao descobrir isso, Dean corre para impedir Sam de concluir o ritual, e os irmãos reafirmam o laço profundo de amor que os une. Nesse momento, Metatron mata Naomi e retira a essência angelical de Castiel, enviando-o de volta à Terra como humano. Ao final, Sam, Dean, o agora humano Castiel e um Crowley quase curado observam horrorizados enquanto Metatron completa o feitiço e todos os anjos começam a cair do céu. Na 9ª temporada de Supernatural, Sam está morrendo por quase ter concluído os testes da tábua demoníaca. Desesperado, Dean busca a ajuda do anjo caído Ezequiel, que secretamente passa a possuir Sam contra sua vontade para curá-lo por dentro enquanto isso. Kevin inicia uma busca por uma forma de reverter o feitiço de Metatron e permitir que os anjos caídos retornem ao céu. Para cumprir essa missão, ele é obrigado a trabalhar relutantemente com Crowley para decifrar a verdadeira inscrição da palavra de Deus na tábua angelical. Enquanto os Winchester tentam derrotar Metatron e restaurar os anjos ao céu, eles se unem a antigos aliados para enfrentar novas ameaças. Junto de Charlie, enfrentam a Bruxa Má do Oeste e após essa batalha, Charlie segue em uma nova aventura em Oz ao lado de Dorothy, agora como caçadora de monstros. Sam e Dean também descobrem que Garth se tornou um lobisomem e lidera uma alcateia pacífica ao lado de sua nova esposa, também lobisomem. Os irmãos ainda reencontram os Ghostfacers, Ed Zedmore e Harry Spangler e descobrem que Ed criou um golpe envolvendo um monstro fictício chamado Homem-Sombra, na tentativa de impedir que Harry se aposentasse. No entanto, a farsa acaba causando mortes reais, levando Harry a encerrar definitivamente sua parceria com Ed. Em outro ponto da história, Castiel tenta se adaptar à vida como humano enquanto enfrenta um grupo de anjos vingativos liderados por Bartholomew, que o culpam por ajudar a completar o feitiço de Metatron e expulsá-los do céu. Castiel rouba a graça de um desses anjos, recuperando seus poderes, e descobre que Ezequiel, na verdade, morreu durante a queda do céu. Isso revela que quem está possuindo Sam não é quem afirma ser. O anjo que habita o corpo de Sam é, na verdade, Gadriel, o guardião que foi enganado por Lúcifer a permitir sua entrada no Jardim do Éden. Por causa desse erro, Gadriel foi desonrado entre os anjos e aprisionado por séculos, até ser libertado com a queda do céu. Gadriel se encontra com Metatron, que já está entediado governando o céu sozinho, e os dois decidem trabalhar juntos para criar uma nova ordem celestial de acordo com suas próprias vontades.
A situação se torna ainda mais sombria quando Gadriel assume completamente o controle do corpo de Sam para se aliar a Metatron. Como prova de lealdade, ele mata Kevin e rouba todas as tábuas da palavra de Deus. Dean e Castiel recorrem novamente a Crowley para expulsar Gadriel do corpo de Sam. Embora os irmãos consigam se reunir, Sam passa a guardar ressentimento de Dean por ter permitido que um anjo o possuísse sem seu consentimento. Em troca de sua ajuda para salvar Sam, Dean concorda em auxiliar Crowley a derrotar Abaddon, que reivindicou o controle do inferno. Para isso, Dean obtém uma arma conhecida como a primeira lâmina, mas para usá-la precisa receber a marca de Caim, concedida pelo próprio Caim. Ele o alerta de que a marca terá um custo terrível, mas Dean ignora o aviso em sua determinação de matar Abaddon. No fim, Dean consegue derrotá-la, mas se recusa a se livrar da marca de Caim e da primeira lâmina para a grande preocupação de Sam. Paralelamente, Castiel é confrontado por Bartholomew, que tenta convencê-lo a se unir à rebelião angelical. Castiel rejeita os métodos violentos de Bartholomew e os dois entram em um confronto mortal, do qual Castiel sai vitorioso. Com a morte de Bartholomew, seus seguidores passam a ver Castiel como um novo líder na luta contra Metatron e pelo retorno ao céu. Com o tempo, Gadriel começa a se preocupar com as ações cada vez mais cruéis de Metatron e acaba desertando para o lado de Castiel na guerra entre os anjos. Ele alerta Castiel e Sam sobre os verdadeiros planos de Metatron, enquanto o conflito celestial se aproxima de um ponto decisivo. Metatron deseja que o mundo inteiro passe a adorá-lo como um novo deus, revelando que está extraindo seu poder da Tábua dos Anjos. À medida que a temporada se aproxima do fim, Dean confronta Metatron usando a primeira lâmina, mas não é páreo para os novos poderes divinos do anjo. O confronto resulta em ferimentos fatais para Dean. Nesse momento decisivo, Gadriel se sacrifica para ajudar Castiel a alcançar a Tábua dos Anjos e destruí-la, revertendo Metatron de um falso deus de volta a um simples anjo. Enfurecido, Metatron faz um discurso arrogante sobre governar a humanidade e comandar um céu repleto de anjos que ele considera inferiores. No entanto, Castiel revela que transmitiu essas palavras para todos os anjos, que imediatamente se voltam contra Metatron, dominam-no e o aprisionam para toda a eternidade. Os anjos então olham para Castiel como seu possível novo líder, mas ele recusa, escolhendo permanecer apenas como um anjo comum, mesmo com sua graça se esgotando e sua morte se aproximando. Enquanto Dean sucumbe aos ferimentos, Sam tenta desesperadamente fazer um acordo com Crowley para salvar a vida do irmão. Em vez disso, Crowley revela a Dean moribundo que, na morte, a marca de Caim o transformou em um demônio. Assim começa a 10ª temporada de Supernatural, com Dean vivendo um estilo de vida demoníaco ao lado de seu novo aliado e líder, Crowley. Crowley manipula seguidores leais da falecida Abaddon para atacarem Dean, permitindo que ele os mate e sacie sua recém-descoberta sede de sangue. Sam tenta se reconectar com o irmão, mas o Dean demoníaco não demonstra mais qualquer apego ao vínculo familiar. Com o tempo, até mesmo Crowley percebe que Dean está indo longe demais e passa a ajudar Sam na tentativa de restaurar a humanidade dele. Após capturar Dean, Sam troca a primeira lâmina pela ajuda de Crowley. Com o auxílio de Castiel, Sam completa um ritual que cura Dean da possessão demoníaca. No entanto, a marca de Caim permanece ligada ao seu corpo. A influência da marca faz Dean afundar cada vez mais em violência, enquanto Sam se torna desesperado para libertar o irmão desse destino. Caim retorna, ainda dominado por sua própria marca, e enfrenta Dean até a morte. No confronto final, Dean mata Caim e, pela primeira vez em muito tempo, encontra motivação para tentar recuperar sua humanidade. Paralelamente, Castiel conhece 2 anjos que se recusaram a voltar para o céu e escolheram viver como humanos na Terra, inspirando-o com a ideia de que os anjos talvez precisem do equilíbrio dos valores humanos. Crowley rouba a graça de um anjo renegado e a entrega a Castiel, restaurando completamente sua essência angelical e salvando sua vida. Pouco depois, Castiel é confrontado por Claire Novak, filha de Jimmy Novak, seu antigo hospedeiro humano. Desde o desaparecimento de Jimmy, sua esposa Amélia saiu em busca dele e nunca mais foi vista. Claire culpa Castiel por destruir sua família. Buscando reparar seus erros, Castiel ajuda Claire a encontrar e matar Tamiel, um anjo renegado responsável pela morte de Amélia. Após isso, Claire finalmente perdoa Castiel e os Winchester decidem enviá-la para viver com a xerife Jodie Mills, que continuou caçando monstros após a morte de seu companheiro Bob. Enquanto isso, a bruxa Rowena, expulsa há muito tempo do Grande Coven, está determinada a assumir o controle total da Ordem. Quando Sam e Dean tentam detê-la, descobrem que Rowena é, na verdade, a mãe abusiva e manipuladora de Crowley. Em sua busca por poder, Rowena também incentiva Crowley a se voltar contra seus aliados ocasionais. Na tentativa de curar Dean da marca de Caim, Sam e Castiel usam uma médium para se comunicar com Bob no céu. Bob ajuda a libertar Metatron de sua
sua prisão celestial, já que ele é o único que supostamente conhece uma forma de remover a marca. Castiel remove a graça de Metatron e o ameaça por respostas, mas o antigo falso deus admite que não sabe como desfazer a marca de Caim. A esperança surge quando Charlie, antiga amiga hacker dos Winchester, descobre que as respostas estão contidas no lendário livro dos condenados. Sam e Dean roubam o livro de seus perigosos donos, mas Charlie acaba sendo morta como vingança. A tragédia faz Dean se render completamente à influência da marca de Caim, levando-o a massacrar os assassinos de Charlie. Desesperado, Sam recorre a Rowena para ajudá-lo a decifrar o livro. A bruxa concorda, mas impõe uma condição, que Sam mate Crowley. Sam tenta cumprir o acordo, mas falha. Abalado pela traição, Crowley percebe que suas tentativas de redenção jamais apagarão seus crimes do passado e decide abraçar novamente sua natureza demoníaca. Como Sam não consegue matar Crowley, Rowena lança um feitiço sobre Castiel, colocando-o sob seu controle e abrindo caminho para ainda mais caos. À medida que a temporada chega ao fim, Dean se transforma em uma espécie de cão de ataque leal ao mal, entrando em uma verdadeira onda de assassinatos. Com o tempo, ele finalmente reconhece seus próprios atos malignos e percebe que não há como remover a marca de Caim. Diante disso, Dean conclui que a única forma de deter sua própria escuridão é pedir ao Cavaleiro da Morte que o mate. A Morte explica que a marca, na verdade, impede que um mal ancestral conhecido como a escuridão domine o mundo. Removê-la de Dean sem transferi-la para um novo hospedeiro traria a escuridão diretamente para a Terra. Por isso, a Morte oferece levar Dean para longe da humanidade em troca de Dean matar Sam, garantindo que os irmãos Winchester parem de tentar salvar um ao outro, e assim evitem causar ainda mais caos no mundo. No entanto, Dean poupa a vida do irmão e acaba matando a própria Morte. Rowena então utiliza o livro dos condenados para curar Dean da marca de Caim. Infelizmente, os avisos da Morte se mostram verdadeiros. A cura de Dean libera a escuridão, uma força que consome tudo, sobre a Terra. Na 11ª temporada de Supernatural, a libertação dessa entidade faz com que a escuridão interior da humanidade venha à tona, transformando pessoas comuns em indivíduos violentos e incontroláveis. Em meio ao caos, Sam é infectado pela escuridão e descobre que pode curar a si mesmo e a outras pessoas com óleo sagrado. Enquanto isso, Dean acolhe um bebê órfão chamado Amara, que carrega a marca de Caim. Amara envelhece de forma acelerada e Dean percebe que ela é, na verdade, a personificação da própria escuridão. Crowley assume a criação da jovem Amara, alimentando-a com demônios e almas humanas para acelerar ainda mais seu crescimento e o desenvolvimento de seus poderes, esperando usá-los em benefício próprio. Quando Amara se torna poderosa o suficiente, ela abandona Crowley e tenta seduzir Dean, afirmando que os dois estão eternamente ligados por compartilharem a marca de Caim. Dean percebe que está sob a influência de Amara e não consegue resistir à sua presença, sempre que estão próximos. Diante disso, Sam promete encontrar uma forma de matar Amara e libertar o irmão. Paralelamente, Sam e Dean ajudam Castiel a rastrear Amara para quebrar um feitiço que o transformou em seu cão de ataque. Castiel então visita Metatron, agora sem poderes, em busca de informações sobre a escuridão e descobre que Amara é, na verdade, a irmã de Deus, sacrificada por ele durante a criação da Terra. Após ser infectado e curado, Sam começa a ter visões que acredita estarem sendo enviadas por Deus para ajudá-lo a derrotar a escuridão. No entanto, sua fé se mostra equivocada. A escuridão enfraqueceu a jaula de Lúcifer e é ele quem está enviando as visões. Lúcifer insiste que apenas ele é poderoso o suficiente para derrotar Amara e exige usar o corpo de Sam como receptáculo novamente. Quando Sam se recusa, um relutante Castiel permite que o diabo o possua. Todos então iniciam a busca pelos artefatos conhecidos como as Mãos de Deus, objetos tocados por Deus, poderosos o bastante para enfrentar Amara. Crowley encontra uma dessas relíquias, o chifre de Josué, e se alia aos Winchester na esperança de derrotar Amara, libertar Castiel e aprisionar Lúcifer novamente em sua jaula. No entanto, Lúcifer rouba o chifre para usá-lo contra Amara, mas, por ser um anjo caído, é considerado indigno de empunhar seu poder. Como resultado, Amara o captura e o tortura, tentando forçar Deus a se revelar e entrar na batalha. Nesse momento, os Winchester recebem a visita do autor e profeta Chuck Shirley, que revela ser, na verdade, o próprio Deus. Ele explica que criou a Terra na esperança de inspirar Amara a superar sua escuridão, mas falhou. Reanimado pelos esforços dos irmãos, Deus decide ajudá-los a deter Amara. Dean, Sam, Deus e o Metatron reformado resgatam Lúcifer das mãos de Amara.
mas Metatron acaba morrendo durante a fuga. Deus e Lúcifer se reconciliam e juntos, ao lado de Sam Dean, um exército de anjos, Crowley e Rowena enfrentam Amara. No entanto, a força combinada não é suficiente para derrotá-la. Amara fere gravemente Deus, ameaçando destruir o mundo. No momento final, Dean consegue tocar o coração de Amara, fazendo com que ela se lembre do amor que sente por seu irmão. Com isso, Amara cura Deus e os dois se reconciliam, deixando o mundo em paz. Antes de ir, Amara deixa um presente para Dean como forma de gratidão por tê-la ajudado a se reconciliar com Deus, a ressurreição de sua mãe, Mary Winchester. Enquanto isso, Sam e Castiel retornam ao bunker dos Homens de Letras para descansar após uma batalha de proporções celestiais. No entanto, a tranquilidade é interrompida quando Toni Bevel, membro do capítulo britânico dos Homens de Letras, aparece no local. Ela expulsa Castiel do bunker e atira em Sam, deixando seu destino incerto. Na 12ª temporada de Supernatural, Toni sequestra Sam e cuida de seu ferimento, revelando que os Homens de Letras britânicos mantiveram a Inglaterra livre de monstros por décadas e agora pretendem expandir suas operações para os Estados Unidos. Toni exige que Sam revele informações sobre todos os caçadores do país, mas ele se recusa a cooperar. Em paralelo, Dean se reencontra com Mary e explica tudo o que aconteceu com a família Winchester nas décadas seguintes à sua morte. Mãe e filho se unem a Castiel para encontrar e resgatar Sam. O trio consegue vencer e Mick Davis e Arthur Ketch chegam para condenar as ações de Toni, levando-a de volta a Londres. Sam e Dean ficam felizes por ter a mãe de volta, mas todo o sofrimento e as perdas que marcaram a família Winchester pesam profundamente sobre Mary. Após abandonar o corpo de Castiel durante o confronto com Amara, Lúcifer passa a procurar um novo receptáculo permanente. Crowley, decidido a destruí-lo e reafirmar seu domínio como rei do inferno, inicia uma caçada ao diabo, acompanhado por Castiel e Rowena. Depois que Deus se desculpa com Lúcifer e mais uma vez o abandona para viver com Amara, Lúcifer perde qualquer propósito e passa a desejar apenas causar sofrimento aos humanos por diversão. Lúcifer então possui o presidente dos Estados Unidos, Jefferson Rooney, e usa seu corpo para conceber um poderoso meio-anjo, um Nephilim, com uma assessora chamada Kelly Klein. Em seguida, envia o serviço secreto para prender Sam e Dean, enquanto Castiel leva Kelly para um local seguro. Sam e Dean conseguem escapar da instalação secreta onde estavam presos, enquanto Mick e Cat matam todos os agentes do serviço secreto presentes. Buscando um novo hospedeiro, Lúcifer acaba capturado por Crowley e aprisionado com amarras sobrenaturais feitas do mesmo material de sua jaula infernal eterna. Com Lúcifer fora de cena, os príncipes do inferno, os primeiros demônios criados por ele, chegam à Terra. Liderados por Dagon, eles oferecem proteção a Kelly e ao filho que ela carrega. Ao mesmo tempo, Castiel recebe a promessa de que poderá retornar ao céu se matar Dagon e Kelly, garantindo que o filho de Lúcifer nunca nasça. Em outra frente, Mary desenvolve um relacionamento romântico com Cat e passa a colaborar com os Homens de Letras britânicos, que utilizam métodos frios e violentos para eliminar monstros nos Estados Unidos. Sam e Dean acabam se aliando a eles, chegando até a usar o Colt para matar o vampiro alfa, mas também provam a Mick que nem todos os monstros são malignos ou merecem morrer. Quando os Homens de Letras tentam localizar Kelly para matá-la antes do parto, Mick se une aos Winchesters e a Dagon para protegê-la. Por sua insubordinação, Mick é assassinado por Cat, que recebe a missão de exterminar todos os caçadores da América, incluindo Sam e Dean. Ao descobrir a verdadeira natureza de Cat, Mary tenta avisar os filhos, mas acaba capturada e submetida a uma lavagem cerebral. Sam e Dean se aliam a Toni, que ajuda eles a resgatar a mãe e libertá-la do controle mental. Sam lidera um grupo de caçadores em um ataque ao complexo dos Homens de Letras britânicos, eliminando a organização, enquanto Dean e Toni conseguem restaurar Mary. Em busca de vingança, Cat mata Toni, mas acaba sendo morto por Mary, colocando um fim definitivo aos Homens de Letras britânicos. Por fim, Castiel chega para matar Kelly e seu filho, mas ela o convence de que, apesar de ser filho de Lúcifer, o Nephilim tem potencial para ser bom. Kelly compartilha com Castiel uma visão do futuro, na qual um anjo se torna o protetor dessa criança benevolente. Profundamente tocado, Castiel ganha forças com o poder do bebê ainda não nascido e consegue derrotar e matar Dagon, renovando sua fé na proteção da vida e na esperança de um futuro diferente. Ao longo dos acontecimentos finais da temporada, o grupo se dedica a proteger o Nephilim de todo o mal, acreditando que ainda existe a chance de ele seguir um caminho de bondade. No entanto, perto do desfecho, Lúcifer consegue se libertar de suas amarras e parte em disparada para reivindicar seu filho, que está prestes a nascer. Diante dessa ameaça, Crowley se alia mais uma vez aos Winchester para localizar e deter o arcanjo caído.
Durante sua violenta busca pelo filho, Lúcifer mata a bruxa Rowena, garantindo que ninguém jamais consiga prendê-lo novamente em sua jaula. Quando Sam, Dean, Mary e Crowley finalmente encontram Kelly, descobrem que ela entrou em trabalho de parto. Castiel então revela que o Nefilim é tão poderoso que abriu um portal para uma realidade alternativa, onde Sam e Dean nunca nasceram e o apocalipse aconteceu. No momento em que Lúcifer ataca o grupo para tomar seu filho, ele mata Castiel. Em um último ato de redenção, Crowley se sacrifica ao lançar um feitiço que sela Lúcifer para sempre nessa realidade alternativa. Enquanto é puxado para o outro mundo, Lúcifer arrasta Mary Winchester junto com ele. No fim, Sam e Dean lamentam as perdas de Crowley, Castiel e de sua mãe. Pouco depois, descobrem que Kelly morreu ao dar à luz um filho adolescente chamado Jack. Já na 13ª temporada de Supernatural, Sam decide cuidar do filho de Lúcifer, acreditando que o garoto merece uma chance, embora Dean permaneça relutante, temendo o poder aparentemente ilimitado que Jack ainda não consegue controlar. Sam passa a orientar o jovem, lembrando-se de seu próprio passado sombrio quando foi corrompido pelo sangue demoníaco, enquanto Dean continua convencido de que Jack inevitavelmente se tornará maligno e o culpa pela morte de Castiel. Desejando se redimir aos olhos de Dean, Jack canaliza seus poderes e consegue de alguma forma ressuscitar Castiel. O anjo desperta em um vazio estranho conhecido como o Vazio, um lugar onde anjos e demônios entram em um sono eterno após a morte. Como o primeiro anjo a despertar nesse local, Castiel consegue escapar e retornar à Terra, reencontrando-se emocionado com os Winchester. Com Castiel de volta, ele ajuda Sam e Dean a orientar Jack, levando-o inclusive para caçadas a monstros. Em uma dessas missões, porém, os poderes instáveis do garoto acabam matando um civil inocente, fazendo Jack temer que realmente se torne o monstro, que Dean sempre acreditou que ele seria. Enquanto isso, no mundo apocalíptico alternativo, Lúcifer mantém Mary viva na esperança de usá-la como moeda de troca por Jack, caso encontrem uma forma de escapar. Eventualmente, Lúcifer encontra a versão alternativa do arcanjo Miguel, que o derrota e rouba grande parte de sua graça. Essa energia é usada pelo Kevin daquela realidade para abrir um portal de volta à Terra. Lúcifer consegue atravessar, mas está gravemente enfraquecido. Ele procura Castiel para alertá-lo de que o Miguel alternativo pretende roubar o poder de Jack e que o garoto precisa ser protegido a qualquer custo. Antes que possam agir, ambos são atacados por Asmodeus, o último príncipe do inferno, que planeja tomar o controle do inferno para si. Durante o confronto, Lúcifer e Castiel se separam. O demônio parte em busca da graça de outros anjos para restaurar totalmente seu poder, enquanto Castiel retorna aos Winchester para alertá-los sobre o retorno de Lúcifer à Terra. Determinado a ajudar a resgatar Mary, Jack se une a uma caminhante dos sonhos chamada Kaia para abrir um portal para o mundo apocalíptico. O plano, no entanto, dá errado e apenas Jack consegue atravessar, chegando ao outro universo ao lado de Mary. Sam e Dean acabam presos em um lugar dominado por monstros, conhecido como o Mundo Ruim. Jodie e Claire se unem a Kaia para resgatar os Winchester e trazê-los de volta, mas Kaia acaba sendo morta por uma versão alternativa de si mesma no mundo apocalíptico. Nesse mesmo universo, Jack e Mary encontram Bob em sua versão alternativa, que vive entre uma pequena comunidade de humanos sobreviventes da guerra travada por Miguel e seu exército de anjos vingativos. Determinado a provar seu heroísmo, Jack promete derrotar Miguel e salvar os humanos restantes dessa dimensão alternativa. De volta à Terra, Sam, Dean e Castiel descobrem que, para reabrir o portal para o mundo apocalíptico, precisarão da graça de um arcanjo, de um fruto da árvore da vida, do selo de Salomão e do sangue de um homem extremamente santo. Enquanto embarcam em diversas missões para reunir esses itens, eles acabam, de forma inesperada, sendo puxados para um episódio animado de Scooby-Doo, no qual ajudam a Mistério S.A. a resolver um caso sobrenatural. Paralelamente, Rowena e Cat acabam sendo ressuscitados por um feitiço lançado pela bruxa. Antes de sua morte, Rowena tenta, de forma desesperada, ressuscitar seu filho Crowley, mas falha. Sem alternativas, ela concorda em ajudar os Winchester na luta contra Lúcifer, na esperança de se redimir por seus pecados. Enquanto isso, Cat trabalha secretamente para Asmodeus, que conseguiu a lâmina de arcanjo, a única arma capaz de matar Lúcifer, mas que só pode ser usada por um arcanjo. Asmodeus então revela que o arcanjo Gabriel ainda está vivo e mantido prisioneiro
prisioneiro pelo príncipe do inferno. Buscando expiar seus próprios erros do passado, Cat trai Asmodeus, rouba a lâmina e resgata Gabriel. Em seguida, Gabriel mata seu captor demoníaco. Cat e Gabriel se reencontram com os Winchester, que usam a graça de Gabriel como o último ingrediente necessário para abrir o portal para o mundo do Apocalipse. No entanto, Lúcifer os segue determinado a se reunir com seu filho. No mundo do Apocalipse, Sam, Dean, Castiel, Gabriel e Cat se reencontram com Jack e Mary, sem saber como derrotar Miguel. Os Winchester decidem evacuar todos os refugiados daquele mundo, incluindo versões alternativas de Bob Singer e Charlie, levando-os para sua própria terra. Enquanto conduzem os sobreviventes pelo portal, o grupo é confrontado por Miguel, que derrota Lúcifer e mata Gabriel. De volta à Terra, Sam ordena que o portal seja fechado, aprisionando Lúcifer no mundo do Apocalipse junto com Miguel. No entanto, isso leva os dois rivais a formarem uma aliança contra um inimigo em comum. Com o fim da temporada, Lúcifer e Miguel unem seus poderes para escapar juntos do mundo do Apocalipse e planejam dominar a Terra. Lúcifer confronta Jack e rouba sua graça, deixando-o apenas humano, enquanto o próprio Lúcifer se torna ainda mais poderoso. Sem outra escolha, Dean faz um acordo com Miguel para se tornar seu receptáculo e usar a lâmina de arcanjo em um confronto final contra Lúcifer. Com o poder de Miguel, Dean consegue matar Lúcifer de uma vez por todas. Contudo, Miguel se recusa a abandonar seu corpo, assume o controle total de Dean e foge, deixando Sam, Jack, Mary, Castiel e Bob completamente devastados. Na 14ª temporada de Supernatural, Sam Winchester cria e assume a liderança de uma nova rede de caçadores que inclui sua mãe Mary, Jack, agora sem poderes, e a versão alternativa de Bob Singer. Em outro lugar, Miguel, ainda tendo possuído Dean, começa a usar sua graça angelical para aprimorar monstros, criando um exército praticamente imparável. À medida que esse exército cresce, Miguel abandona o corpo de Dean, permitindo que ele retorne à sua família e amigos. Enquanto isso, Jack tenta se adaptar à vida como humano e passa a ser treinado por Bob alternativo nos caminhos da caça. À medida que ganha mais confiança em suas habilidades humanas, Jack começa a tossir sangue. Seu lado humano e angelical entram em conflito dentro de seu corpo, e sem a graça para mantê-los em equilíbrio, Jack acaba morrendo tragicamente, cercado por sua nova família. No céu, Jack é confrontado pela Sombra, a entidade sobrenatural que governa o vazio, que vem buscar a alma do meio-anjo. Castiel chega para salvá-lo e troca sua própria alma pela de Jack. A Sombra aceita o acordo, mas decide não levar a alma de Castiel até o momento em que ele experimentar a verdadeira felicidade. Castiel então retorna à Terra e Jack é milagrosamente ressuscitado. Enquanto isso, Garth se infiltra disfarçado no exército crescente de monstros de Miguel, mas é forçado a absorver parte da graça do arcanjo, o que intensifica seus poderes de lobisomem. Miguel lidera seu exército contra os Winchester e seus aliados caçadores e tenta possuir Dean novamente. Com a ajuda de Sam e Castiel, Dean consegue resistir e aprisionar Miguel nas profundezas de sua própria mente. Com Miguel derrotado, seu controle sobre os monstros é quebrado e seu exército se desfaz. Quando Miguel consegue escapar da mente de Dean, ele é destruído por Jack, que absorve o arcanjo maligno e recupera seus poderes angelicais. Esse ato, porém, consome grande parte da alma humana de Jack, deixando Sam e Dean profundamente preocupados com o destino moral de seu protegido. Em seguida, Castiel parte em uma jornada para encontrar Deus e pedir que ele restaure a alma de Jack. Em paralelo, Nick, o antigo receptáculo humano de Lúcifer, começa a agir de forma cada vez mais agressiva, corrompido por tudo o que viveu durante o tempo em que esteve possuído. Nick, após ter sido possuído, passa a caçar violentamente o homem que assassinou sua família. Ao cometer esse ato de vingança, ele percebe que sente falta do poder que possuía quando era o receptáculo de Lúcifer. Consumido por esse desejo, Nick reza para que o diabo retorne, o que acaba despertando Lúcifer dentro do vazio. Em seguida, Nick procura a ajuda de demônios para abrir um portal até o vazio e trazer Lúcifer de volta à Terra. Infelizmente, ainda sem alma, Jack perde o controle de seus poderes e acaba matando Mary Winchester. Castiel tenta ressuscitar Mary, mas descobre que ela encontrou a paz no céu ao lado de seu falecido marido John. Devastado pelo que fez, Jack começa a sofrer com alucinações de Lúcifer, que o convencem de que Sam e Dean jamais irão perdoá-lo. Influenciado por essas visões, Jack coloca toda a raça humana sob controle mental, forçando todas as pessoas a dizerem a verdade o tempo todo. Deus finalmente retorna para responder às preces de Castiel. Ele alerta que Jack representa um grande perigo para a Terra e precisa ser detido. Para isso, entrega aos Winchester uma arma poderosa o suficiente para matar Jack, mas que também matará quem puxar o gatilho. Dean aceita se
sacrificar e confronta Jack com a arma. Jack demonstra remorso por suas ações e aceita seu destino, mas Dean não consegue matar o garoto. Furioso com esse desfecho, Deus revela sua verdadeira face. Os Winchester finalmente percebem que, para ele, todos são apenas personagens de uma história criada para entretenimento, sujeitos à tortura e manipulação sempre que ele se entedia. Como punição pela desobediência, Deus mata Jack e dá início ao fim da história dos Winchester. Tomado pela vingança, Sam atira em Deus com a arma mágica, ferindo a si mesmo no processo, enquanto Deus consegue escapar. Com o apocalipse começando, as almas do inferno são libertadas na Terra, trazendo de volta todos os monstros que Sam e Dean haviam matado. Ao longo dos anos, agora em busca de vingança. Na 15ª temporada de Supernatural, Sam, Dean e Castiel fogem das criaturas libertadas por Deus. Algumas das almas que retornam ao mundo acabam sendo aliadas dos Winchester, banidas injustamente ao inferno. Entre elas está o profeta Kevin, agora livre para vagar pela terra em paz, e também a caçadora Eileen, que Sam e Dean haviam salvado anos antes de uma Banshee. Para conter todo o mal que escapou do inferno, Rowena decide absorver as almas vilanescas em si mesma e, em seguida, se sacrificar, selando-se no inferno para garantir que elas nunca mais escapem. Assim, o apocalipse é evitado, mas os Winchester ficam de luto pela inimiga que se tornou amiga. Enquanto isso, após ser ferido por Sam, Deus enfraquecido descobre que agora compartilha uma ligação sobrenatural com os irmãos Winchester, o que o impede de deixar a Terra. Ao buscar a ajuda de Amara, ela finalmente abandona o Deus narcisista. Sam passa a sofrer com pesadelos, nos quais se vê liderando um exército de demônios para matar Dean e seus aliados caçadores. Logo, Sam percebe que essas visões fazem parte do plano maligno de Deus, para encerrar de vez a história dos Winchester, algo que ele consegue enxergar graças à conexão compartilhada com a mente divina. Essa ligação permite que Sam compreenda que Deus está enfraquecido após o tiro, o que significa que ainda existe esperança. Inspirado, Sam usa um feitiço de Rowena para ressuscitar completamente Eileen, e os dois chegam a compartilhar um encontro romântico. Em seguida, os Winchester viajam até o inferno, onde Rowena agora reina como rainha para procurar o Miguel original, que ainda possui o corpo de seu meio-irmão Adam. Miguel fornece aos irmãos um feitiço capaz de aprisionar Deus para sempre, mas, para isso, eles precisam obter uma flor especial, que só cresce no purgatório. Enquanto Dean e Castiel partem para o purgatório em busca da flor, Sam é confrontado por Deus. Ele revela que, se for aprisionado eternamente, nada impedirá que o mal tome conta do mundo. Diante disso, quando Dean e Castiel tentam prender Deus, Sam os impede, permitindo que ele se cure, recupere todo o seu poder e escape para começar a destruir todos os outros mundos que criou. Com a partida de Deus, a nova morte, Billy, ressuscita Jack a partir do vazio. Ela concede a Jack um plano que o tornará forte o suficiente para matar Deus. Jack então se reúne novamente com Sam, Dean e Castiel, reunindo mais uma vez essa família improvável. Sob a ordem de Billy, o grupo ajuda Jack a entrar no Jardim do Éden, o que restaura completamente sua alma perdida. Eventualmente, Sam e Dean encontram Adão, o primeiro homem criado por Deus, que estava secretamente por trás do plano de Billy para destruir o próprio Criador. Adão entrega a Jack uma de suas costelas que, quando combinada com a alma de Jack, criará um buraco negro poderoso o suficiente para atrair Deus e Amara permanentemente, livrando o mundo de ambos, mas ao custo da vida de Jack. Dean aceita que essa é a única maneira de derrotar Deus, enquanto Sam fica devastado com a possível perda de Jack e passa a procurar um plano alternativo. Em sua busca, Sam se encontra com a Sombra, a governante do vazio, e descobre que Billy vem manipulando todos com a intenção de matar Jack e Deus para assumir o controle do céu. Enquanto Dean segue adiante com o plano de matar Deus, ele recebe a ajuda de Amara para aprisionar o Criador Celestial, permitindo que Jack o destrua. Sam implora para que seu irmão encontre outro caminho, alertando que essa decisão levará não apenas às mortes de Jack e Amara, mas também à tomada do céu por Billy e à restauração da ordem natural, o que significaria o desaparecimento de todas as versões alternativas de amigos que eles salvaram, como Bob e Charlie. Mesmo assim, Dean permanece firme em sua decisão, acreditando que os sacrifícios valem a pena pelo bem maior. Ao perceber que Dean está disposto a sacrificá-la junto de muitos de seus aliados, Amara, decepcionada, permite que Deus absorva seus poderes e escape. Furiosa por ter seu plano arruinado, Billy ataca Dean e Castiel, ao entender que Billy tem poder suficiente para matar a todos.
Castiel cria um plano altruísta para salvar seu melhor amigo. Ele confessa seu amor verdadeiro por Dean, vivendo finalmente um momento de felicidade genuína, o que completa seu acordo com a sombra. Com isso, a entidade surge na Terra e consome tanto Castiel quanto Billy. Dean fica devastado pela morte de Castiel, mas as perdas não param por aí. Em um ato de vingança, Deus faz com que todos os seres vivos da Terra desapareçam, exceto Sam, Dean e Jack. O mundo é deixado vazio e sem vida como punição pelos inúmeros crimes dos Winchester contra ele. Mais tarde, o arcanjo Miguel se junta a eles e oferece ajuda para derrotar Deus, enquanto Lúcifer surge como o novo favorito do Criador, enviado para acabar com mais uma rebelião fracassada. Miguel mata Lúcifer de uma vez por todas, mas logo se volta contra Jack e os Winchester, esperando usurpar o lugar de Lúcifer como favorito de Deus. No entanto, Deus não demonstra amor nem devoção por Miguel e o mata antes de atacar Sam e Dean. No momento em que Deus se prepara para matá-los, Jack revela que absorveu o poder de Miguel e de Lúcifer após suas mortes, adquirindo força suficiente para drenar completamente os poderes de Deus. Reduzido a um simples mortal chamado Chuck, Sam, Dean e Jack decidem poupar sua vida, condenando-o a uma existência entediante e ao esquecimento. Jack então se torna um novo Deus, restaura a Terra ao que era antes, traz de volta todos que haviam desaparecido e concede o livre-arbítrio à humanidade antes de partir para o céu. 6 meses depois, os irmãos Winchester finalmente vivem em paz. No entanto, um antigo caso de monstros não resolvido por seu pai ressurge, levando Sam e Dean a retornarem à caça. Após eliminarem um grupo de vampiros, Dean é empalado em uma barra de ferro e morre tragicamente nos braços de Sam. No céu, Dean é recebido pelo Bob Singer original, que o apresenta ao paraíso perfeito criado por Jack, onde todos os que foram separados pela morte podem se reencontrar. Na Terra, Sam lamenta a perda do irmão, mas vive uma vida longa e feliz. Ele se casa, tem um filho a quem dá o nome de Dean e, ao morrer pacificamente na velhice, chega ao céu, onde se reúne emocionalmente com seu irmão. E assim concluímos esse resumo pelos eventos marcantes de Supernatural. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe com seus amigos que também são fãs da série. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Até a próxima, Hunter.